Metrópole FM. Em Salvador, 19. Papo com Tilé. O talk show do rádio com Antônio Tilemon. Um programa de entrevistas com quem é e já foi notícia no mundo esportivo. Papo com Tilé. Papo com Tilé. Na Rádio Metrópole. Antônio Tilemon. Muito bem, já está aqui o presidente, já chegou aqui o presidente Guilherme Belitani, que é o nosso primeiro convidado do Papo com Tilé, neste horário das 19 às 20 horas, estreando hoje aqui na Metrópole FM. Nós estávamos no horário das 22 às 23 horas e durante esses quase 3 anos apresentamos 482 programas, mais 148 na Tudo FM, na minha primeira, antes de vir para cá, de voltar para aqui para a Metrópole, em 2015. Então, são 630 programas trazendo todos os dias pelo menos um convidado. Pelo menos um. Tivemos programa aqui de 3, 4, envolvendo os conselheiros dos clubes e tal. Mas muito bem. Então, o nosso primeiro programa é com o presidente do Esporte Clube Bahia, Guilherme Belitani, 40 anos, eleito presidente do clube no dia 9 de dezembro de 2017, com 81,48% dos votos. Ele foi candidato da situação, sucedeu o jornalista Marcelo Santana e tem os mesmos grupos de apoio do antigo presidente. Simplesmente Bahia, o seu grupo de origem, e a Revolução Tricolor, que apoiou desde o mandato de Marcelo, apoiou o ex-presidente, apoiou também o atual presidente do Esporte Clube Bahia. Doutor em Desenvolvimento Regional e Urbano pela Universidade do Salvador, Unifax, Belitani é sócio, diretor-geral e professor da Faculdade Baiana de Direito e um dos fundadores do Juspodium, editora de livros jurídicos, e tem passagem na Prefeitura Municipal como secretário de Turismo, de Educação e de Desenvolvimento e Urbanismo. Casado, tem 4 filhos. Boa noite, meu caro presidente Guilherme Belitani. Prazer enorme tê-lo aqui no nosso primeiro programa. Essa é uma promessa que você já vinha fazendo há algum tempo. Você esteve comigo aqui no dia 14 de dezembro de 2017. Você tinha acabado de ser eleito, né? Ainda não estava nem empossado. E me prometeu que voltaria aqui para falar do plano de sócios, das alterações que seriam processadas na divisão de base, mas amanhã fazem 8 meses e a oportunidade surgiu. Pelo menos surgiu, né? Graças a Deus. Um abraço, presidente. Boa noite. Tilé, obrigado pelo convite, aliás, pelo convite reiterado que você tem feito à minha presença aqui, né? Um abraço a todos aqui no estúdio, um abraço a toda a nação tricolor que nos ouve nesse momento. É prazer estar aqui na Rádio Metrópole, que é um pouco a minha casa, né? Pelo espaço que sempre me deu, desde que eu tinha uma participação na gestão pública aqui do município de Salvador, sempre vim aqui prestar contas aos soteropolitanos e agora vindo prestar contas à torcida do Bahia, não é? Acho que seu programa agora às 19 horas tende a ter uma participação, uma presença muito maior no dia a dia do Bahia, no dia a dia do esporte baiano, e para mim uma honra, não é? Infelizmente eu passei ou felizmente, né, por os meses aí do começo de gestão muito intensos, e que a prioridade nos levava a ficar muito dedicado ao trabalho, muito dedicado à construção do nosso plano que a gente pretende para os 3 anos de gestão, e agora combinou, felizmente, também com a mudança de horário, da gente conseguir um pouco mais, porque eu confesso a você que 10 horas da noite termina sendo aquele horário que eu tenho o costume de sair do fazendão perto de 8, mais ou menos, e chego lá às 9 da manhã aproximadamente, fico até umas 8 da noite, mais ou menos. Então, lógico, quando não tem algum compromisso pelo próprio clube aqui, mais no centro. Hoje, por exemplo, cheguei na hora do almoço lá, porque de manhã tive umas reuniões aqui no centro, mas em geral a gente passa 10, 11, 12 horas dentro do fazendão. E quando chega nesse final de noite, a gente já está com a cabeça que não aguenta nem falar direito. Eu né? imagino, realmente. Mas, de qualquer forma, um prazer imenso e estou aqui à disposição para esse bate-papo com vocês e com a torcida tricolor. Presidente, para a gente fazer uma entrevista diferente, não na mesma, do mesmo, quer dizer, está repetindo o que todo mundo faz, eu queria abordar com você desde o seu início de gestão. Já que nós não nos víamos há 8 meses, né? Vamos lá de trás para os dias de hoje, né? Primeiro, você, quando foi candidato, todo mundo criticava, quer dizer, todo mundo criticava não, algumas pessoas criticavam o fato de você ser um candidato que não conhecesse ou que não conhecia o produto futebol, né? Então você já tem 8 meses como presidente do Bahia. Como é que você está se sentindo na função de presidente do clube, sem nenhuma experiência anterior no futebol? Está satisfeito? Tem alguma queixa? O meio, você está sentindo que não é aquele meio que você esperava, dos relacionamentos com clubes de futebol, com empresários? Como é que você está se sentindo? Tilé, primeiro eu digo assim que a gente tem as pessoas mais novas de envolvimento na gestão de clubes do futebol brasileiro tem como dever superar essa máxima assim de quem não foi boleiro, quem não jogou bola ou quem não participou intensamente
do mundo do futebol desde jovem, que essa pessoa não estaria preparada para gerir um clube de futebol, né? Quer dizer, eu acho que o futebol brasileiro mais moderno e os clubes que conseguiram um diferencial muito grande, se você for olhar, eles conseguiram justamente porque tiveram pessoas que não tinham os vícios do futebol. Muitas vezes até pessoas relacionadas ao futebol, mas não necessariamente com os vícios do futebol, né? Quer dizer, quem melhor para romper com os vícios, por exemplo, da relação entre clubes e empresários, do que alguém que não é originalmente do futebol, né? Será que na hora de enfrentar os problemas que são comuns na relação entre clube e jogador, jogador e empresário e clube, será que alguém que vem de fora, com espírito novo, com experiências em outros setores, mas ainda naquele momento no futebol, sem o costume, sem o calo, digamos assim, no sentido ruim, né, dessas relações, será que essa pessoa não está mais habilitada, não está mais pronta para poder romper com essas estruturas? Eu não tenho dúvida que essa minha falta, entre aspas, falta de experiência no futebol, colabora para que eu possa enfrentar esses problemas sem dever nada a ninguém, né? Sem ter nenhum relacionamento histórico com o empresário, sem ter nenhum relacionamento histórico com circunstâncias do próprio clube. Enfim, eu acho que para um programa de mudanças do paradigma do futebol brasileiro, acho que o Bahia tem tido essas experiências e eu digo que isso não me atrapalha em nada. Se for olhar, me ajuda muito mais não ter tido uma experiência anterior no futebol do que ter tido essa experiência. E eu digo que eu trago para o Bahia a experiência que eu tive em outros setores, né? Tanto na vida privada, quando montei minha primeira empresa aos 20 anos de idade, ainda na faculdade. Não sou filho de pai e mãe ricos, né, Tila? Eu acho que quem conhece minha história de vida sabe que eu sou filho de classe média de Salvador. Meu pai faleceu muito cedo, quando eu tinha 4 anos, era professor de história, de cursinho pré-vestibular. Minha mãe é funcionária pública do Estado, agora já aposentada. Mas então eu vivi minha vida de classe média, né? Morei na Boca do Rio, morei ali na Centenária, no conjunto habitacional que tem ali, depois mudei para o Rio Vermelho. Minha mãe foi ter casa própria já na década de 90, né, quando eu já estava adulto praticamente. Então, eu vivi minha vida assim na vida universitária. Eu estudei na Universidade Federal, estudei na Universidade Católica, estudei comunicação na UFBA e direito na Universidade Católica, mas na vida universitária eu aprendi, eu executei a minha vivência empreendedora, né, e montei minha primeira empresa. A partir dali vivi o mundo empresarial, apesar de ter me formado em direito. Montei minha primeira empresa na área de educação, depois montei faculdade, montei editora na área jurídica, desenvolvi negócio na área imobiliária, mas tive a satisfação de levar essa experiência depois para a vida pública, 5 anos como secretário municipal, secretário de Cultura e Turismo, depois secretário de Educação de uma cidade grande como Salvador, não é? Com mais de 400 escolas, mais de 7 mil professores, 8 mil servidores na secretaria. Então tive essa experiência de gerenciar aqui, Tila, um orçamento 12 vezes maior do que o orçamento do Bahia, né? Na Secretaria de Educação, eu era quem assinava por um orçamento de 12 vezes o tamanho do orçamento do Bahia, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, todo mundo fiscalizando, e pude sair de lá muito bem, graças a Deus, pela porta da frente. E depois fui secretário de Urbanismo e aí sim, posterior a isso, candidato eleito a presidente do Bahia e hoje exercendo a presidência, né? Muito bem. Vamos a uma rápida interrupção aqui da entrevista com o Guilherme. Vamos trazer as últimas notícias do trânsito com Luísa Leão. O trânsito na metrópole. Oferecimento AVI Segurança Patrimonial e Serviços, certificada ISO 9001, agora também é segurança eletrônica. Olá meninos, boa noite para vocês, uma excelente noite a todos. Primeiramente, parabéns pelo novo horário. A informação que eu trago é que há trânsito intenso neste momento apenas na Avenida Antônio Carlos Magalhães, no sentido Luiziana Filho, a paralela. Nas demais vias da capital, o tráfego é livre e não há nenhum acidente em andamento, segundo a Transalvador. Luísa Leão para o Papo com Tilé. Obrigado a você, Luísa. Um abraço. Muito obrigado pela sua participação aqui. Hoje eu estou conversando no primeiro programa, Papo com Tilé, às 19 horas, com o presidente do Esporte Clube Bahia, Guilherme Belitani, né? Guilherme, você saiu candidato porque o grupo de sustentação achava que você realmente era o melhor candidato à época, ou por desaprovar a gestão anterior? Porque na cabeça de qualquer um, quem está no poder não entrega o poder facilmente assim, né? Mas não permitiram nem que Marcelo, nem que Pedro saíssem candidatos. Porque você era o melhor ou porque o grupo desaprovava a gestão anterior? Não, eu acho que nenhuma das duas coisas, Tila. Se você for olhar a cadeia, né, de fatos naquele momento, hora nenhuma, nenhum dos grupos que participavam da gestão anterior com Marcelo, apoiando a gestão de Marcelo e Pedro, desaprovou a saída de Marcelo como candidato, a permanência de Marcelo como presidente, ou pelo menos a candidatura dele, muito pelo contrário. Nós, em todos os momentos, lutávamos para que Marcelo fosse candidato à reeleição. Isso a gente esperou até o mês de final de setembro, começo de outubro, quando o Marcelo de fato tomou a decisão de não ser candidato à reeleição por questões pessoais, estava querendo
dar outro rumo na vida dele, descansar um pouco. É muito intenso a atividade da presidência do Bahia, não é um cargo que tem uma intensidade muito grande. E naquele momento em que Marcelo decidiu não ser candidato, nós nos reunimos, todos os grupos, debatemos, construímos nomes, candidaturas e uma série de argumentos e de critérios, digamos assim, e conjuntamente meu nome foi escolhido para suceder ou dar sequência ao projeto que estava ali estabelecido. Então, se eu me apresentei como candidato de sucessão a um projeto que a gente acredita, eu não posso ter reprovado esse projeto, né? Aprovo, naturalmente, olhando também com viés crítico de coisas que precisavam melhorar, precisavam ser mudadas, ou coisas que a gente divergia, mas divergia dentro de uma construção coletiva, né? É normal num grupo que tem suas heterogeneidades, suas complexidades, e tem as suas dificuldades mesmo de reestruturar o clube como a gente vem reestruturando. É normal que haja divergências, mas nada que fosse divergência de conceito, né? Nada que houvesse uma divergência de construção do todo. Mas, naturalmente, a gente buscando criticar o que precisava ser criticado e melhorar na construção. É assim que acontece. É assim que quem me suceder, por exemplo, se for alguém que queira dar sequência a esse trabalho, e se a torcida e os sócios assim quiserem daqui a 2 anos e meio, é normal que, mesmo sendo uma pessoa que admire o meu trabalho, veja defeitos da minha gestão e queira corrigir. É assim que a gente vai construindo um processo grande do novo clube, do novo Esporte Clube Bahia. Né? A gestão anterior se gabava muito, né, de ter colocado o clube administrativo e financeiramente tudo em ordem e tal. Mas se colocou tanto em ordem assim, pelo que se sabe, tomou 3 empréstimos nos últimos 90 dias para conseguir pagar as despesas até dezembro. Então, quem está tão bem organizado administrativa e financeiramente precisaria tomar 3 empréstimos? Falava que o débito do clube era de 130 milhões. 2 ou 3 dias depois que você assumiu, você publicou uma notinha no Twitter dizendo que precisava do apoio dos tricolores, porque precisava fazer um quadro societário, um quadro de sócios, melhor dizendo, grande, né, participativo, porque tinha 200 milhões de dívidas. Uhum. Na verdade, essa diferença tão grande, assim, 130 não, para 200. Eu não sei, a informação de 130, eu nunca tive essa informação específica, né? Eu sempre me baseio na informação dos registros contábeis do clube e do que a gente verifica. Quando eu cheguei, tratei logo exatamente de analisar todos os registros contábeis. O número próximo de 200 milhões, um pouco menos, salvo engano, 197, uma coisa assim, eram os números que estavam registrados ali, e que a gente entendia que esse é o número que deve ser divulgado, né? Não me ocorre, eu não tenho lembrança de ninguém que tenha divulgado 130, mas se foi, naturalmente não foi da minha gestão, mas também não tenho ocorrência que isso foi feito por Marcelo ou por Pedro, né? Quanto ao empréstimo, Tilé, é importante lembrar que o que foi aprovado ali, salvo engano, no mês de setembro, né, que o Bahia tomou um empréstimo de 7 milhões e qualquer coisa, não são 3 empréstimos, é o mesmo empréstimo em 3 bancos diferentes. O valor global é um valor de 7 milhões, e são em 2 bancos, salvo engano, não em 3. É um empréstimo que foi feito integralmente para a reaquisição, digamos assim, do patrimônio do clube Fazendão e Cidade Tricolor, né? É importante lembrar que o Bahia não tinha, por acordos feitos anteriormente, não tinha nem o Fazendão, que entregou para venda, para troca na Cidade Tricolor, nem a Cidade Tricolor, já que a OAS estava em recuperação judicial e a Cidade Tricolor não estava em nome do Bahia. Quer dizer, naquele momento o Bahia não tinha nenhum dos 2 patrimônios. E precisava, digamos assim, para desfazer o negócio que havia sido feito na gestão anterior, não foi nem a gestão de Schmidt, foi a gestão pré-Schmidt, para desfazer esse negócio, precisava, num acordo judicial, pagar 7 milhões à OAS e reaver o Fazendão e trazer também a Cidade Tricolor e ficar com os 2 patrimônios. Então, não foi um empréstimo para cobrir despesas, foi um empréstimo para reaver o patrimônio do clube. Então, eu acho que é perfeitamente normal. Esse empréstimo foi tomado no final do ano de 2017, nós estamos agora bancando esse empréstimo, pagando esse empréstimo. Agora, naturalmente, é um clube que tem grandes dificuldades, né? Uma coisa é a gente dizer que houve uma organização do clube no sentido de conhecer a sua dívida, que de fato tornou-se conhecida e controlada, e de pagar gradativamente e aos poucos uma parte dessa dívida. Agora, você falar assim, quando eu tomei posse no clube, o clube tinha uma condição financeira confortável? Não. O meu desafio é tornar o clube, depois de 3 anos, quando eu entregar o meu sucessor, um clube mais organizado e mais confortável do que quando eu assumi. Mas é impossível em 3, em 6, em 9 anos, a gente simplesmente resolver da noite para o dia um problema que foi feito ao longo de 20, 25 anos. Tem um dado aqui, Tilé, que é importante. O clube não tem, há 4 anos, há 3 anos e meio, nenhuma reclamação trabalhista de atleta profissional. Nenhuma. Se você for procurar hoje uma gestão de clube brasileiro que não tenha reclamação trabalhista de atleta profissional nos últimos 3, 4 anos, é algo raríssimo. Eu não sei se tem,
No Bahia não tem. É possível que outros clubes tenham mais ou menos, mas é raro, ou diria é único, eu não sei ao certo, mas é capaz de ser único, o único clube do futebol brasileiro que não tem tido reclamação trabalhista. Por que isso? Porque a gente paga tudo. O sujeito que for reclamar na justiça hoje, pedindo alguma coisa ao Bahia, ele vai ser condenado a pagar os honorários de sucumbência do advogado do Bahia. Por quê? Porque o Bahia paga tudo, registra tudo, tudo certinho, tudo controlado. Isso é muito raro. Paralelo a isso, a gente paga cerca de R$600 mil por mês do acordo trabalhista. Né? Todos os meses, R$600 mil, quer dizer, 7 ou 8 milhões por ano de acordo trabalhista. Então isso pago religiosamente em dia. Então, repito, veja, se você for olhar clubes do futebol brasileiro, tem um clube especificamente, Série A, se você buscar notícia, eu vou me reservar o direito de não falar, mas já antecipou 90% do recurso da TV esse ano, 90% do recurso da TV esse ano, 65% do recurso da TV do ano que vem e 35% do recurso da TV de 2020. Esse clube continua contratando salário de R$200, R$300 mil e continua se achando, contra tudo e contra todos, um dos ricos do futebol brasileiro. O Bahia não concorda com esse modelo, não concorda com esse paradigma. Não é isso que a gente escolheu para a reestruturação do clube. Uhum. Muito bem. Quando você assumiu, Guilherme, você tomou algumas providências, por exemplo, você disse aqui, inclusive, no tal programa do dia 14 de dezembro, que não teria mais dirigentes nas funções de marca, teria gerentes, né? Você seria o coordenador de toda essa equipe. Então você não renovou o contrato, para não dizer demitiu, não renovou o contrato de Jorge Avancini, que dizem o clube foi muito melhor para ele do que para o clube, isso é o que eu ouço falar internamente, né? Você limpou a base, só não ia tirar o Marcelo Lima, que logo um mês depois pediu para sair. Aí você fez uma limpeza geral na base. E manteve o Diego Serri. O que ele levou naquele momento a manter Diego, se o Bahia, né, eu não falo nem de janeiro para cá, estou falando ainda daquele período, se o Bahia não tinha feito um bom campeonato, apenas nos últimos 45 dias que o Paulo César Carpegiani foi que o Bahia deu uma engrenada e quase vai até para a Libertadores. Né? O que ele levou a manter Diego Serri? Eu mantive naquela hora sem nenhuma dúvida, e hoje eu tenho certeza que foi uma das decisões mais importantes que eu tomei, Tio. Veja só, vamos lembrar um pouco o papel de Diego Serri, a chegada dele aqui no Bahia. Né? Você sabe quando o Diego chegou ao Bahia, você lembra mais ou menos? Tem 1 ano e meio a 2. Pronto. Ele chegou no depois meio... da saída de... Como é o nome daquele rapaz? Eu me esqueço agora o nome daquele pernambucano. Que era o diretor de futebol? Sim. Esqueci o nome dele agora. Esqueci. Cadê Mario Júnior para me auxiliar? Hein? Não, eu não... Ney Pandolfo. Isso, exatamente. Eu também tinha esquecido o nome dele. Vamos lá, você falou bem aí. Diego chegou ao Bahia... decidiu manter, promover o Diego na saída de Ney Pandolfo. Isso, promover. Isso. Diego chegou no Bahia no meio de 2016. Ainda como gerente. Ainda como gerente. Isso. Naquele momento em que o Bahia estava... 7 de agosto de 2016, Marinho está me lembrando aqui, no momento que o Bahia estava ainda capengando na Série B, né, naquela Série B de 2016, que a gente chegou a estar em 13º colocado, e Diego participou intensamente, chegou já cuidando da restauração daquele time. Né? Não sei se vocês lembram, mas o time começou com um perfil, né, aqui eu vou lembrar, por exemplo, Luizinho, que depois foi para a Arábia, diversos outros jogadores, e depois ele teve o time completamente mudado no meio de 2016 para dar sequência à Série B, e aí o time alavancou, já com a participação intensa de Diego Serri, né, já com a chegada dele. 2017, nós aí subimos para a Série A, 2016 para 2017, saímos da 13ª posição e subimos em 4º lugar. Depois de 2017, nós fomos campeões do Nordeste, e nós tivemos um bom resultado na Série A, 12º colocado. Aí você fala assim, mas engrenou com o Carpegiani, mas praticamente não visitou a zona de rebaixamento em 2017. Né? Para um time que tinha recém voltado à Série A, com o orçamento que nós tínhamos, com a dificuldade do clube que a gente tinha, eu considero um resultado muito positivo. Né? Voltando à Série A depois de tanto tempo, com dificuldades orçamentárias, uma série de coisas, terminamos em 12º lugar. Né? E aí Diego participou intensamente, já com a minha presença, da montagem do time de 2018, que, independente das dificuldades que já tivemos e são naturais esse ano, né, todos podem concordar que a gente errou muito menos do que o habitual nas contratações. Né? A gente teve uma margem de erro, um índice de erro individual, que aí isso pode dizer, o time não encaixou, demorou para encaixar, o time não teve um futebol coletivo no primeiro semestre. Se me permite, presidente, eu diria até que esse início de ano foi o melhor dos últimos 10 anos a nível de formatação de elenco, a qualidade técnica.
Em alguns momentos o time vacilou um pouco, mas a gente já percebe que está subindo novamente, né? Isso. Mais arrumado taticamente E e aí tal. você vê, Então, Tila, para mim, foi a melhor pré-temporada de contratações do Bahia nos últimos 10 anos. Isso, e você vê que é uma montagem de elenco que Diego Serra é o grande comandante disso, né? O grande comandante. Aí você fala assim, eu não participo da montagem de elenco, presidente? Claro que eu participo. Inclusive com veto, com análise, ouvindo a opinião de muita gente de dentro e de fora do clube. Não tem uma contratação, Tila, que eu não, além de ter a avaliação positiva do Dade, a avaliação positiva de Diego Serra, por exemplo, eu não ligo para pelo menos umas 8 ou 10 pessoas de minha confiança e com um bom conhecimento de futebol, seja daqui, seja de fora, inclusive por onde esse atleta passou, para eu sentir de cada uma opinião. Pessoas que não se conhecem, né? Pessoas que não se falam, pessoas que não têm motivo para elogiar ou criticar alguém, né? Pessoas que gostam de mim e de quem eu gosto, por exemplo, né? E que vão me dar opinião verdadeira. A partir dessa consolidação, dessa construção de diversas opiniões, é que eu tomo a decisão final de dizer vamos contratar ou não vamos contratar. Aí eu vou te dizer a diferença de quem diz assim, eu entendo muito de futebol. A pessoa que senta na cadeira de presidente e fala, eu entendo de futebol. Qual o risco que essa pessoa tem? Ela não pede a opinião de ninguém. Ela sai ali dizendo, já que eu entendo de futebol, vou tomar a decisão sozinho, não preciso ouvir de ninguém. Então, tem umas coisas que, por mais que eu acompanhe futebol desde menino, goste muito, mas não sou de fato alguém que nasceu e viveu dentro do mundo do futebol, isso facilita muito a nossa humildade, né? A nossa, de certa forma, a nossa visão de, assim, antes de tomar uma decisão tão importante como contratar um atleta, deixa eu pedir a opinião de muita gente, isso é importante. Então, mas Diego é quem comanda isso, eu estou plenamente satisfeito com o trabalho dele, é uma pessoa muitíssimo preparada, tanto que no começo do ano foi convidado a exercer, a ir para o Santos, né, para ser diretor de futebol do Santos, negou a proposta, inclusive ganhando razoavelmente mais do que ganhava aqui. Recentemente foi convidado novamente para ir para a Arábia, acompanhando o treinador Carille, que saiu do Corinthians para ir para a Arábia, para exercer a função de diretor de futebol do time de Carille lá na Arábia. Também preferiu não ir, está muito bem instalado com a família aqui em Salvador. Então, assim, a gente olha para Diego hoje e vê que é uma pessoa que poderia estar em qualquer clube do futebol brasileiro e está no Bahia honrando muito o trabalho que faz aqui. Muito bem. Você que está nos ouvindo aí, você que é torcedor do Bahia, quer fazer alguma pergunta para o presidente Guilherme Militani, mande mensagem, não é áudio, mensagem, para o nosso zap 981553258, né, que a gente vai fazer perguntas, sobretudo sobre futebol. Eu estou aqui abordando outros aspectos, porque eu sei que o torcedor gosta mais de questionar o presidente e o dirigente como futebol, né? Então, vá mandando a sua mensagem relacionada ao futebol do clube, que eu vou fazer a perguntinha daqui a pouco ao presidente Guilherme Militani, que é o nosso primeiro convidado do Papo Ponte Leste, 19 horas hoje, 13 de agosto, segunda-feira. Aliás, para mim, não teria melhor data, né, melhor dia para a estreia do Papo Ponte Leste em novo horário, porque no calendário oficial da minha igreja católica, né, da minha igreja, que é a católica, minha religião é a católica, hoje, 13 de agosto, é o dia da bem-aventurada Dulce dos Pobres, de quem eu sou devoto, suplico a sua intercessão e tive a honra e a felicidade de conhecê-la pessoalmente. Então, é uma coisa que fica marcada na vida de qualquer um, né? Ela está para ser declarada santa, não sei até porque até hoje ainda não foi. Muito bem, daqui a pouco, a partir das 8 da noite, nós temos o Bola em Jogo pela Metrópole FM com Edson Marinho e toda a equipe, os campeões da bola. Quando tiver aí, você me dá um sinal, o Haroldinho, quando chegar alguma pergunta para o presidente. Que eu vou só engatilhar mais uma aqui. Já que a gente estava falando de Diego Serra, quem foi que ele convenceu? Foi Diego que ele convenceu a trazer Guto Ferreira de volta? Não. Um nome que era contestado pela torcida? Não, isso é uma boa pergunta. Alguém falou assim, que quando eu mandei Guto embora, eu mandei por pressão da torcida. Olha, Tila, por pressão da torcida, eu sequer tinha trazido Guto. Né? Exato. Porque foi a decisão de trazer Guto, foi uma decisão minha. Lógico, ouvindo muita gente. Aquela saída dele, do jeito que foi para o Internacional, desagradou em muito a torcida do Bahia. Mas eu não posso levar isso em consideração, Tila. Não posso. Na verdade, a minha análise sempre é assim, qual o treinador que tem o melhor treinador disponível, que quer vir para o Bahia em determinado momento. Essa é a minha análise. Eu posso errar, naturalmente, se aquele era ou não era o melhor treinador disponível. Isso faz parte do erro. Mas eu não posso administrar com o fígado. Não posso. A minha função de presidente é justamente separar a emoção do torcedor da melhor opção que nós temos para treinar o clube. Então, foi o que eu busquei fazer naquele momento. Uma parte grande da torcida tinha uma rejeição muito grande a ele, pela forma como ele saiu. Exato. Mas, na minha opinião, é equivocada. Vou te dizer por quê. Porque se equivocada a saída ou a visão do torcedor? A visão do torcedor, eu acho a visão equivocada. Mas o torcedor, ele tem direito, porque ele olha com emoção, mas eu não posso tomar essa emoção. Perfeito. Por quê? Na hora que a gente contrata um treinador, a gente diz o seguinte, olha, o seu contrato é de hoje até tal dia, você vai receber X por mês, e se você quiser sair no meio do caminho, você paga tanto ao clube, ou se o clube quiser te tirar, o clube te paga tanto.
Aí vira normal no futebol brasileiro o clube tirar o treinador. Mas na hora que o treinador decide sair por ele mesmo, vira uma anomalia, vira uma confusão. Contrato é o equilíbrio entre duas partes. Direitos iguais. Direitos iguais. Se o Bahia teve o direito de tirar Guto Ferreira agora, no meio de um contrato, o Guto Ferreira também tem o direito de sair de um clube no meio do contrato. É assim que eu vejo as coisas. Eu vejo com racionalidade, com muita calma, com coerência absoluta. O próprio treinador agora, Anderson Moreira, veio rompendo um contrato dentro do América Mineiro. Guto, quando veio ao Bahia, veio rompendo um contrato da Chapecoense. Isso deve ser encarado como qualquer atleta que o outro time quer buscar, o outro clube quer buscar do nosso clube, vem de lá e paga a multa. Não tem o que reclamar. Se você quisesse reclamar, eu colocasse uma multa mais alta. Você se protegesse de outras formas. Isso, para mim, é o extremo do profissionalismo. Para mim, isso é profissionalismo. Para mim, dizer o seguinte, ó, veio alguém aqui, me fez uma boa proposta, eu quero ir, a multa que você colocou vai ser paga e eu tô indo para outro clube normal. Então, na escolha de Guto, a gente entendia naquele momento que ele era o treinador mais capacitado, disponível no mercado e que queria vir ao Esporte Clube Bahia. Pronto, eram os dados que eu tinha que analisar. Desde estatística de treinadores que passaram dos últimos 10 anos, apenas Renato Gaúcho tinha, nos últimos 10 anos, um resultado melhor do que o de Guto Ferreira no Bahia. Apenas Renato Gaúcho. Então eu fui olhando isso tudo, fui olhando conhecimento de elenco, fui olhando um monte de coisa e entendi que do que estava disponível no mercado, o Guto era um nome que podia fazer um bom trabalho no Bahia. Como acho que enquanto esteve aqui fez, com restrições, sobretudo com o tipo de jogo apresentado fora de casa, mas se Guto encaixasse um jeito de jogar fora de casa, Guto certamente teria tido mais sucesso do que teve aqui no Bahia. Então, até determinado momento, a gente tinha firmeza, tinha segurança que ele conseguiria conduzir o time. Quando a gente entendeu que não tinha mais essa segurança, que não havia mais essa segurança, a gente preferiu optar pela saída dele. Mas a decisão de vinda dele foi minha e de mais ninguém. Uhum. Ô, presidente, houve uma polêmica muito grande quando se noticiou que o vice-presidente da gestão passada, Pedro Henriques, seria contratado por você para ser dirigente do clube. Foi um acordo de campanha para ele desistir de ser candidato? Foi uma opção sua? Qual foi o motivo dessa decisão? Isso é engraçado, né, Tila? Porque todo mundo pergunta isso da vida de Pedro. Eu tô querendo hoje aqui esclarecer. Pronto, claro, é ótimo, acho ótimo. Veja, Pedro é um profissional que passou 3 anos no clube como vice-presidente, né? Foi eleito como tal, como vice-presidente. É um cara que tem toda uma experiência dentro do clube, uma vivência dentro do clube. Então as pessoas não acham uma anomalia pagar um salário de 50 mil, por exemplo, a um profissional de fora, que venha de fora do estado, que, enfim, e acham anomalia pagar, por exemplo, um salário de 20, estou dando só um exemplo, a um profissional que conhece o clube, que tem a vivência dentro do clube, que foi por 3 anos vice-presidente. A colaboração de Pedro hoje dentro do clube tem um retorno absoluto muito superior ao que o clube gasta com ele. Além de ser uma pessoa que gosta do clube, que tem a vivência, é torcedor, foi vice-presidente, tem experiência, enfim. O principal objetivo daquele momento era fazer com que o clube não perdesse uma continuidade de diversos projetos, diversos conhecimentos. Quando o clube simplesmente perde Marcelo Barros, Avancini, Marcelo Santana e se perdesse Pedro, a gente teria as 4 principais lideranças do clube fora do futebol, fora do Bahia de uma hora para outra. As cabeças já estão passadas. Exatamente. E veja, eu não posso me achar o super poderoso, o super-herói, que simplesmente de uma hora para outra, num projeto assumidamente de continuidade, como nós defendemos ao longo da campanha, simplesmente no dia seguinte eu tenha Marcelo Santana fora, Pedro Henriques fora, Avancini fora e Marcelo Barros fora. Então a presença de Pedro é fundamental para que a gente tenha uma coerência. Eu vou nas reuniões hoje, seja na CBF, seja em Brasília para as questões de legislação de futebol. Pedro foi na reunião da semana passada representando o Bahia. Em determinados temas, ele tem muito mais conhecimento do que eu tenho. E eu preciso ter essa humildade para dizer, nós precisamos que o clube tenha continuidade. Então a presença de Pedro foi fundamental, não foi acordo de campanha de jeito nenhum. Deu até trabalho convencer Pedro a estar no Bahia hoje, né? Pedro tem uma vida profissional fora disso, ele tem advocacia, tem o escritório dele. Deu trabalho, tanto que ele voltou quase um mês depois da eleição. Já no final de janeiro, ou começo de fevereiro, foi que a gente conseguiu, de certa forma, equalizar o retorno dele ao clube. E, para mim, hoje é uma peça fundamental na gestão que a gente tem. Muito bem, são 19 horas e 30 minutos em Salvador, Bahia, 9h30. Que prazer, que alegria voltar a trabalhar 30 anos depois com o meu querido José Silva, que foi o meu operador no Show da Madrugada na Rádio Sociedade da Bahia. Prazer, viu, Zé? Muito legal trabalhar com você novamente. Vamos a um rápido intervalo e a gente volta aqui com o Guilherme Belitani conversando conosco hoje no Papo com Tilé pela Metrópole FM. Estamos apresentando Papo com Tilé. Um programa de entrevistas com quem é e já foi notícia no mundo esportivo. Papo com Tilé, na Rádio Metrópole.
E se nosso Réveillon fosse no meio do ano? E daí? Mudei de nome. 18/8/2018, no Pestana Convento do Carmo, a partir de 10 da noite. Vista alegria, traga fantasia, é coisa da Bahia. Mudei de ano. O Réveillon do Mudei de Nome. Reserve a sua roupa de Réveillon e feliz meio ano novo. Vendas Osklin do Shopping Barra e do Salvador Shopping. Vendas online ingressos.safeticket.com.br. Você pode viajar. Quem ama a Bahia, em primeiro lugar, vai conhecer o mundo através do Panamá. Agora ficou mais fácil viajar de Salvador para cidades incríveis como Nova York, Miami e Orlando pela Copa Airlines, através do Panamá, país conhecido como a Dubai da América Latina. A Copa Airlines te conecta com a América do Norte, América Central e Caribe. Acesse copa.com ou consulte seu agente de viagens. Quem ama a Bahia, em primeiro lugar, vai conhecer o mundo através do Panamá. Papo com Tilé, na Rádio Metrópole. Os campeões da bola, conectados com você nas redes sociais. Promoções, interatividade e notícias. Curta nossa fanpage no Facebook. Oi, alô, queridos ouvintes do Papo com Tilé, tudo bem com vocês? Meu nome é João Mauri e hoje eu queria convocar todo mundo para irem no Hemoba se cadastrarem para vocês serem doadores de medula óssea. Só basta doar 5 ml de sangue. Não dói, é rápido e salva vidas. Então, um beijo e tô contando com vocês, hein? Valeu! Você é capaz de entender como eu me sinto e fazer muito mais do que apenas escutar e depois me esquecer. Ah, eu preciso de você. Na Bahia temos mais de 220 mil pessoas com autismo e a maioria está sem nenhum tipo de tratamento. A AMA atende gratuitamente mais de 200 pessoas carentes e precisa de você. Não deixe essa porta se fechar. Acesse nosso site ama-ba.org.br e seja um padrinho solidário. Papo com Tilé. Um programa de entrevistas com quem é e já foi notícia no mundo esportivo. Papo com Tilé, na Rádio Metrópole. Apresentação Antônio Tilemon. 19 horas e 32 minutos em Salvador, Bahia. Antônio Tilemon. E eu vou acionar o meu querido... Por favor. Isso não é a voz mais bonita do Rádio Baiano. Boa noite, Jotinha. Boa noite, Tilé. Ah, pra você é demais, viu? Ai, que figura, Vitilé. Quero aproveitar para dar os parabéns para você, toda a equipe e a direção aqui da Rádio Metrópole pelo novo horário, Vitilé. Valeu. Então, boa noite para todos você, nós. para todos nós. Isso, boa noite para o nosso convidado de hoje, Guilherme Belitani. Boa noite a todos. Forte abraço aqui para Ari Cabral, da Assessoria Contábil Condominial, administração de condomínio, síndico profissional, supervisão de campo, plantão 24 horas, assessoria jurídica, 32 anos de experiência, serviço do seu condomínio. Síndico profissional? Consulte a Assessoria Contábil Condominial. Telefone 3322-6060. 3322-6060. Você pode acessar o site acecondominial.com.br. Curta a nossa fanpage Papo com Tilé no Facebook. Siga nosso perfil Papo com Tilé no Instagram e mande sua pergunta para o WhatsApp 981553258. E a primeira pergunta aqui, Tilé, Belintani, dentro da sua gestão, o Bahia disputará o Campeonato Brasileiro apenas com elenco para ficar na segunda parte da tabela e lutando contra o rebaixamento? Assina aqui André Pereira. Bom, André, essa é uma excelente pergunta. Você mesmo vai ser capaz de fazer uma reflexão de qual é a situação exata do Bahia hoje no futebol brasileiro. O Bahia voltou à Série A no ano passado e disputa o campeonato com clubes que têm um histórico orçamentário e uma disponibilidade financeira muito superior à nossa. Você veja que o Bahia hoje tem uma folha de em torno de 3 milhões de reais e normalmente disputa com clubes que têm a folha do dobro para cima. Vou só te dar um dado aqui.
12 clubes do futebol brasileiro, 12 dos 20, têm um orçamento no mínimo duas vezes superior ao nosso. Então, o que acontece com isso? Na verdade, o que a gente tem hoje é uma dificuldade muito grande econômica no futebol brasileiro e que o Bahia não vai, e aí eu sou muito sincero e franco com o torcedor, não vai de um ano para o outro conseguir superar essa dificuldade. Eu não vim aqui para vender ilusão ao torcedor. Achar que a minha resposta mais boa para mim mesmo, para esse torcedor, seria dizer, não, a gente vai cada vez mais disputar o topo e ficar entre os primeiros. Não é verdade. Não é verdade. Nós precisamos, para que a gente se dê bem, o primeiro passo é reconhecer nossas limitações. Saber que a gente está num processo de reestruturação de um clube que ficou quase 30 anos afundado. Quase 30 anos afundado. Depois do título de 88 e uma campanha boa em 90, nós tivemos 2001 e 2002 ali com a Copa do Nordeste, né, um campeonato estadual. Mas é bom lembrar que o Bahia ficou 11 anos sem título nesse milênio já, não é? Desde os anos, dos últimos 11 anos, a partir de 2002 a gente não encontrou mais nada no futebol baiano, no futebol brasileiro, ficamos 11 anos sem título e o que a gente está fazendo é um projeto de reestruturação do clube, de um clube que voltou para a Série A ano passado, já ficou em 12º lugar, esse ano foi campeão baiano, perdemos a Copa do Nordeste de uma forma muito dolorida, doeu muito para todos nós. Mas estivemos lá na final, disputamos a final, perdemos, foi doído, vamos aprender com essa derrota. Estamos bem na Copa do Brasil, estamos bem na Copa Sul-Americana e estamos retomando um caminho de crescimento no Campeonato Brasileiro. Agora, se o torcedor fez essa pergunta, imaginando que a minha resposta fosse, não, vamos disputar as cabeças do futebol brasileiro, não contem comigo para esse engodo, para essa enganação da torcida, porque eu não vou fazer. A restauração do Bahia é uma restauração gradativa. O que a gente quer, sim, é a cada ano começar a ficar 1, 2, 3 posições à frente em relação ao ano anterior e sim, daqui a 3, 4, 5 anos, com o maior pagamento das dívidas, com a restauração econômica que o clube está fazendo, a gente, com a responsabilidade orçamentária que a gente tem, a gente conseguir fazer com que o torcedor comece a entender que a gente pode disputar lá o 8º, 7º, 6º lugar e, quem sabe, mais um pouco, disputar as cabeças do futebol brasileiro, que é onde o Bahia merece estar. Agora, vocês não terão um presidente enganador, um presidente que vai dizer aqui, dar uma resposta fácil e dizer que não, vamos, a partir de tal ano, começar a disputar as cabeças. Não é assim. Não esperem isso de mim. Uhum. Bom, presidente, que projetos de promessas, das promessas de campanha que você fez, você já deu ao menos o pontapé inicial? Já está em execução? Todos já demos o pontapé inicial. Na verdade, só tem um que está atrasado, razoavelmente em relação ao que a gente planejou, e aqui é bom dizer, Tila, nós temos um planejamento estratégico dentro do clube que é o espelho exato do que nós prometemos na campanha, né? Eu peguei toda a promessa de campanha da gente, a gente se reuniu durante todo o mês de janeiro, traçou um planejamento estratégico, internamente a gente chama de plano de ação, que é o plano que a gente trouxe e foi aprovado na campanha, foi o plano que o sócio escolheu, e a partir dali a gente trata nosso dia a dia baseado nesse plano de ação. Isso vai desde de questões administrativo-financeiras, que já concluímos, por exemplo, o que a gente chama de acupuntura de despesa, reorganização do setor administrativo-financeiro, inclusive com enxugamento de quadros. Isso a gente já fez. Até coisas que a gente já está, que é um trabalho permanente, como, por exemplo, a reformulação do plano de sócios. Começou lá em janeiro e vai ser até o último dia de gestão, trazendo novidade, trazendo coisas novas. Até questão como, por exemplo, marca própria de uniformes, que já concluímos todo o processo, já está em produção, né? E agora, em setembro, o torcedor conhece já a camisa, já passa a chegar nas lojas a nova marca de uniformes, ali na segunda quinzena de setembro. E aí eu diria que nesse ponto tem um elemento que está atrasado, mas atrasado no final das contas para o bem do projeto, que é o aplicativo, né? A gente desenvolveu o aplicativo, já está pronto, está aqui no meu celular, mas a gente tem, por questão de um pouco de sofisticação daquilo que a gente quer, por exemplo, a possibilidade de vender ingressos direto dentro do app, a gente decidiu adiar um pouco o projeto porque precisava integrar com o sistema da Arena Fonte Nova, e aí ele chega agora, já em pouco tempo, ele já vai ser permitido, ele vai ser lançado já com venda de ingressos, já com a emissão de cupons, uma série de outras coisas que a gente quer para o aplicativo. Mas, no geral, eu diria que poucas são as coisas que funcionaram ou estão de forma diferente do que a gente planejou. Eu levo isso da gestão, Tila, muito a sério, né? Cada funcionário nosso tem do lado da sua mesa um quadro geral do seu plano de ação, do que ele é responsável, e ele acompanha isso diariamente. A gente tem reunião semanal para acompanhamento das metas. Isso é quase uma neurose dentro do clube, uma neurose positiva, né? Uhum. Vamos ao giro de notícias? Venha, Luísa Leão. Metro1.com.br informa.
Pré-candidato à presidência da seccional baiana da Ordem dos Advogados do Brasil, Gamil Fepel subiu o tom contra a atual administração de Luiz Viana Queiroz, que apoia o nome de Fabrício Oliveira para a sucessão. Em entrevista à Rádio Metrópole, ele criticou a gestão atual e reclamou da condução dos trabalhos e da falta de representatividade dos advogados. Então, hoje há inscritos na Ordem da Bahia, inscritos, claro que não é este número de pessoas atuantes, mas há aproximadamente 60 mil inscritos na Ordem. Então, essas pessoas, elas têm as suas pretensões atendidas, elas se sentem representadas, eu tenho absoluta certeza de que não. Gamil disse que as omissões e silêncios da OAB Bahia são ao mesmo tempo eloquentes e ensurdecedores. O advogado reclamou de um suposto apartheid da ordem e disse que nunca obteve resposta da entidade quando teve demandas. Então é necessário separar essas coisas, né? Quem preside a OAB, quem administra a OAB, o atual presidente, o atual vice-presidente, eles não são presidente e vice de quem votou neles. Eles são presidente e vice de todos os advogados, né? Então é necessário acabar com essa relação de companheirismo, de pessoas que estão ali próximas, né? Poderem ao tempo inteiro assumir comissões, poderem atuar, poderem gerir. As coisas não funcionam assim. Luísa Leão para o Papo com Tilé. Muito bem, são 19 horas e 42 minutos em Salvador. É verdade. Edson Marinho, não quer falar, não? Não, boa noite a você, boa noite ao presidente Obrigado Guilherme. pela sua presença aqui também. Eu tinha que estar do seu lado, eu tinha que estar aqui com você, disso. né? São 36 anos de amizade. Dar um abraço, meu amigo Chico Kertz, e dizer ao torcedor do Vitória que fique ligado, 8 da noite começa a Bola em Jogo, a partir de agora a nova programação da Metrópole. Nos honra muito ver o Papo com Tilé às 19 até às 20, nós vamos entrar às 20 até 21, Voz do Brasil, e depois tem um golaço da Metrópole. Então, o torcedor é Metrópole do início até o final. E o torcedor do Vitória terá novidade, sim. Mas eu quero ficar aqui de amigos ouvintes, ouvindo o Guilherme Belitani com você. A novidade maior, eu poderia dizer assim, rapidamente, presidente, é que Ricardo Davi não virá mais amanhã. Não vem mais, não? Não. Ele me fez uma ligação, muito simpático, como sempre, pelo menos comigo, né, e disse que está para contratar o treinador desta noite para até meio-dia de amanhã. Pronto. Né? Então, ele está em Brasília e pode se deslocar para São Paulo. Não vai deixar de ter por causa disso. Né? A gente está estudando a pauta aí para substituir a Ricardo Davi, que já reagendou para o dia 27. Certo. Mas ele está em Brasília, disse que poderá ir a São Paulo ainda agora à noite, porque o Jorge Macedo já adiantou com o treinador e esse treinador deve bater o martelo ainda hoje. Mas J. Dias, traga mais uma pergunta dos nossos ouvintes aí, Jotinha. Marcos Anjos, pelo YouTube, quer saber quando serão lançadas as novas camisas. Ele acabou de dizer aqui em setembro. Final de setembro. Final de setembro, a camisa já está em produção, está rodando, aprovadíssima, já com todos os modelos aprovados, inclusive de treino, de concentração, camisa de goleiro e tudo mais. Então, final de setembro, a gente tem as camisas aí já nas lojas. Muito bem. Traga mais uma pergunta aí lá, Jota. Pronto, o ouvinte aqui diz: como tem sido a sua relação com o CD? Tenho recebido informações que a relação com os conselheiros que não apoiaram a sua eleição tem amadurecido uma boa relação. Inclusive, que você vem ouvindo e atendendo às sugestões, tipo a iniciativa do Plano Popular de bermuda e camiseta, com direito a assistir os jogos e também a votar. Também o plano de incentivos para o sócio indicar novos sócios para ter benefícios do plano de sócios. Assina aqui Hélio Queiroz, da Mata Escura. Isso, a relação com o Conselho Deliberativo como um todo, institucional, é muito boa e com os conselheiros individualmente também, né? Eu tenho a satisfação de dizer assim, depois que a gente ganhou a eleição, eu não procurei olhar para o Conselho Deliberativo falando assim, tal conselheiro me apoiou, o outro conselheiro não me apoiou, não é? A gente tem um olhar do conselho como um todo, é uma instituição, né? E cada conselheiro ali individualmente tem um papel dentro do clube, né? E eu diria que tem sido muito positivo, não só da minha parte como conselho, mas também o amadurecimento de cada conselheiro também, que olhou para mim e falou assim, eu não votei em você, eu não te apoiei, mas o que importa e está acima de qualquer coisa aqui é o clube. Né? Então, na medida dos projetos que a gente vem trazendo, o conselheiro entende que são projetos importantes, o conselho tem tido a maturidade para votar positivamente e aprovar os projetos, independente se o conselheiro A ou B me apoiou ou não me apoiou. O que ele está fazendo nesse momento não é apoiar Guilherme Belitani, é apoiar o Esporte Clube Bahia. Né? Então isso tem sido muito positivo, eu mando um abraço aqui a cada conselheiro, que mesmo com uma ou outra divergência, inclusive com conselheiros que me apoiaram, viu, Tilé? Quer dizer, às vezes a gente tem divergência e isso é normal. Com um conselheiro que me apoiou e um que não me apoiou na eleição, entende, compreende e apoia meu projeto. Faz parte do diálogo. Né? O que a gente tem é que discutir internamente
Primeiro, para que eu não chegue no conselho com um projeto, entendendo que aquele projeto está pronto e que não cabe nenhuma crítica. Muito pelo contrário, a ideia que nós tivemos foi essa. Quem aqui pode colaborar, vai sugerir alteração, vai sugerir mudança. O que eu só peço é que, antes de você ser contrário ao projeto, você tente melhorar o projeto. E aí a gente vai estar à disposição também a mudar um item, aprofundar e acrescentar outra coisa. E isso tem sido muito positivo, de forma que a minha relação é muito boa e eu tenho a agradecer não só aos conselheiros que originalmente me apoiaram, mas aqueles que, apesar de não ter me apoiado originalmente na eleição, hoje apoiam o Esporte Clube Bahia, porque apoiar a minha gestão e fazer com que a gestão seja boa e também me ajudar a corrigir meus defeitos, faz parte do processo de construção do clube, né? Na verdade, Guilherme, para quem conhece um pouco da história dele, é um gestor por excelência, né? Eu me lembro, inclusive, que eu e Fernando Jorge queríamos apoiar a candidatura de Guilherme Belitani, não apoiamos naquele momento, porque tinha um grupo que o acompanhava que a gente divergia. Simplesmente isso, apenas e tão somente isso. Mas a gente via em você realmente um excelente nome para ser presidente do clube. A gente só se candidatou no final da história porque Fernando achou assim, bom, se a gente não sair, vai matar de vez a oposição. Pelo menos vamos marcar presença. E foi uma candidatura que deu o quê? 45 dias só. Mas, Guilherme, me diga uma coisa. Quando é que o Bahia se mudará realmente para a cidade tricolor? Isso vai acontecer, não vai acontecer? Vai acontecer, Tila. Vai acontecer em 2019, não é? Está dentro justamente do plano. A gente está na fase final de orçamento de todo o projeto. Aí eu diria orçamento dos campos, né? De restauração completa dos 4 campos. Os campos estão muito ruins, né? Desde setembro foi quando o Bahia retomou a posse da cidade tricolor. Os campos se desgastaram muito até lá, né, enquanto não estava na posse do clube. Depois reforma também da estrutura de prédios, né, tem piso soltando, uma série de outras coisas. Repito, o Bahia não estava na posse da cidade tricolor e não conseguia cuidar do patrimônio. Depois a parte de jardinagem, arborismo, lá é um ambiente muito seco, né, não tem sombra, então a gente vai plantar lá uma série de árvores já ainda esse ano. Depois, a própria parte de mobiliário, que é uma parte muito cara, né, que também é a ser feita. E, por último, a mudança e a logística da mudança e a logística da operação, né, que é um lugar um pouco mais distante, fica a 35 minutos do Fazendão e a gente tem que montar uma logística para isso. Portanto, tudo dentro do nosso plano. Agora, em agosto, a gente conclui toda a parte orçamentária e em 2019 o Bahia muda integralmente para lá. De quando, presidente? A gente está esperando um pouquinho antes. Nossa previsão é junho, julho de 2019. E o que será feito com o Fazendão? Aí a ideia nossa é colocar a venda do Fazendão. Não faz sentido o Bahia reter um patrimônio desse, podendo vender e aplicar o recurso de outra forma, né? Inclusive patrimonialmente. Mas isso quem vai decidir é o Conselho Deliberativo e a Assembleia de Sócios. Eu me lembrei aqui que uma das coisas mais polêmicas que você falou, foi, voltando um pouquinho à camisa, né, é que o Bahia ganhava apenas R$11 por cada camisa vendida. Exatamente. Né? Como é que vai ser agora Agora o novo modelo? Agora o modelo é completamente diferente, porque a gente tinha um royalty de 10%, né? 10% sobre o preço que o fabricante, no caso a Umbro, passava aos lojistas. Então, cada lojista comprava por 110 aproximadamente a camisa, e desses 110, 10% vinha para o Bahia, que era R$11. Agora o modelo é completamente diferente. Primeiro que a gente vai ter nossa loja própria e a gente já vai receber do fabricante por um preço muito menor. E segundo que nosso royalty para o lojista sai de 10% para 30%. Em alguns casos, a depender do tipo de camisa, chega a 35%. Então a gente multiplica pelo menos por 3 o royalty direto da fábrica para o lojista e tem um lucro ainda maior quando a nossa própria loja vende a marca, né, vende a camisa. Então a gente estima que essa receita hoje de uniformes, que é de 800 mil por ano, consiga passar de 3 milhões por ano. Essa é a nossa projeção, podendo talvez, a depender do sucesso, chegar perto de 4 milhões por ano. Ou seja, multiplicar por quase 5 vezes a receita que a gente tem hoje. E mais importante, Utilé, mantendo a qualidade plena, os tecidos muito parecidos com o da camisa atual, não cai nada a qualidade. Esse fabricante é de onde, presidente? O quê? Esse fabricante, quem vai fabricar essa camisa? São 2 ou 3 fabricantes, né? Depende do modelo. Né? A gente já fechamos 2, vamos fechar um terceiro agora. Depende da especialidade dele, tem um fabricante do Nordeste, tem um fabricante do Sul. Não é o Bahia que a gente está montando uma fabricação própria, não existe, né? Não existe isso. A gente contrata as mesmas fábricas que fabricam para outros clubes brasileiros. Algumas dessas fábricas, inclusive, são fábricas contratadas pela Umbro para fazer as camisas. Então, são fábricas que já têm expertise disso. Quer dizer, o processo é muito simples hoje. Se a gente fizer um trabalho bom de logística, não tem por que ter problema. Traga mais uma colocação, mais uma pergunta aí dos nossos ouvintes, J. Dias. O Bahia contratou João Pedro e acabou tendo que liberar para o Palmeiras negociar e perdeu o jogador. O Cleito também está chegando com o mesmo modelo? Podemos perdê-lo a qualquer momento? Eduardo Góes, de Estela Maris. Olha, Eduardo, sua pergunta é muito importante, você tem razão, né?
Mas se você for olhar hoje, em comparação ao Bahia de outros anos, e em comparação com outros clubes do futebol brasileiro, o Bahia é um dos clubes que mais tem presença de jogadores próprios, jogadores com contratos definitivos com o próprio Bahia. Né? Se você for olhar, a gente tem raros jogadores que não pertencem ao clube. Eu vou dar um exemplo aqui do próprio João Pedro, quando começou o ano, ou de Léo, por exemplo, que pertence ao Fluminense, ou Edson, também vinculado ao Fluminense. Não é? O Alione, por exemplo, vinculado ao Palmeiras. São quase uma exceção no nosso elenco de 25, 26, 27 jogadores, a depender do momento. Né? Acontece que a gente perdeu João Pedro pelo fato dele ser um jogador vinculado ao Palmeiras, mas nós nos rentabilizamos com isso. Nós tínhamos direito de vitrine e nós ganhamos com o João Pedro 160 mil euros. Né? Então ele ainda assim foi um jogador que rentabilizou o clube. Cleiton vem também por empréstimo. Né? Mas, repito, podemos perder a qualquer momento? Não. Cleiton está garantidamente no Bahia até o final do ano. No final do ano a gente senta, conversa com o Atlético para um alongamento do contrato até 2019, ou se o Atlético quiser fazer alguma transação com ele, poderá fazer. É o ônus de não ter o jogador próprio seu. Mas se você for olhar todo o resto do time, além dos que eu falei aqui, todo o resto do time são atletas que têm contratos permanentes com o Bahia. E aí, se você compara isso com os outros anos do próprio Bahia, você vai ver que esse ano a gente está muito melhor nesse aspecto. E se você compara isso com outros clubes do futebol brasileiro, vai ver também que o índice de atletas com contratos definitivos com o Bahia é muito grande. Com relação à Copa do Nordeste, eu estou ouvindo falar aí que os grandes estão fazendo um movimento, parece que tem até alguma reunião amanhã, não sei, bem, em Fortaleza, alguma coisa assim, e que a Copa pode ter uma modificação no seu formato. A gente está discutindo ainda, Tilemon. Eu estou muito ansioso com essa questão do esporte interativo, né? Quem acompanhou minha gestão desde o começo e meus debates via a minha inquietação com a Copa do Nordeste, por muitos até não entendida, né? As pessoas não entendiam essa minha inquietação, mas eu de fato estou muito incomodado desde o começo com a relação que o esporte interativo teve com a Copa do Nordeste, e agora isso se aprofundou e chegou ao extremo com o fim do canal Esporte Interativo, né? Então nós não temos nenhuma segurança de transmissão da Copa do Nordeste no ano que vem, de forma que o Bahia vai tomar uma decisão nos próximos dias de alertar a Liga para, enquanto não tiver uma definição sobre a transmissão, a premiação e a estruturação econômica da Copa Nordeste no ano que vem, não garanta a presença do Bahia. O Bahia pode até não disputar. Pode não disputar se não tiver clara quais são as condições econômicas para isso, quem vai transmitir, porque eu não vou aceitar de jeito nenhum que a minha marca, podendo ter um campeonato importante como a Copa do Nordeste exibido em TV aberta e em TV fechada, seja exibido exclusivamente pela internet. Com todo respeito e reconhecimento que eu tenho da internet no mundo moderno, ainda não é um canal que valoriza o meu patrimônio, o meu produto e minha marca. Então, assim, o Bahia vai ser muito incisivo em relação a isso, de que ou se tem uma conclusão sobre a estratégia econômica e de transmissão dos jogos da Copa do Nordeste já para 2019, ou a Copa corre o sério risco de ficar estremecida ou até inviabilizada. Certo. E sobre o esporte interativo, presidente, como é que vai ficar a situação depois desse anúncio aí de que o esporte interativo deixa de existir e tal? Olha, uma lástima, né? Eu acho que, de fato, o que aconteceu foi uma vergonha. Né? Uma vergonha. Por quê? Porque a gente já tinha contrato com o esporte interativo muito questionado, né? E eu apresentei isso ao Conselho Deliberativo por 2 vezes, já em 2 reuniões, e a gente tem lacunas no contrato que merecem uma preocupação do Esporte Clube Bahia. Além dessas lacunas, a gente foi surpreendido essa semana que passou, por uma decisão de encerramento do canal Esporte Interativo e pela Turner, que é a detentora do canal, a transferência de alguns produtos que iam ser transmitidos no Esporte Interativo para outros canais da Turner e a extinção de outros produtos, né? Eu recebi uma ligação de um profissional, de um executivo do próprio Esporte Interativo, me explicando a situação por alto depois do anúncio. Primeiro fui pego de surpresa, depois explicou por alto depois do anúncio, e depois nos disseram que nos procurariam para conversas mais detalhadas. Até hoje não nos procuraram, a gente está preferindo se organizar entre clubes, discutindo muito. Amanhã eu tenho uma reunião em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, melhor dizendo, junto com o Atlético Paranaense, junto com o Curitiba. São 2 clubes que fecharam, assim como o Bahia, a venda para o Esporte Interativo. Então amanhã eu estou embarcando para o Rio já com o objetivo de discutir com esses 2 clubes quais serão os próximos passos. Eu sinto que essa história vai acabar num conflito judicial ou por arbitragem, que é o contrato prevê. Mas antes de chegar a esse ponto, eu espero que seja dada uma solução um pouco mais equilibrada e racional e que mereça e honre o contrato que o Bahia assinou. Muito bem, nós temos apenas 4 minutos para terminar o programa
E eu não queria deixar de perguntar sobre o museu na Arena Fonte Nova. Vai existir também dentro da Sim, vai sugestão? existir. A gente anuncia isso, eu já vou te dizer aqui, no contrato que assinaremos no comecinho de setembro com a Arena. E alguém pergunta assim, mas esse contrato era para abril, não é? Eu ouço falar tanto desse contrato que não assina, é verdade. E a cada mês que a gente vai passando sem assinar esse contrato, a gente vem conquistando coisas novas. A Arena tem sido compreensiva e uma parceira nessas concessões com o clube. E agora conseguimos o que faltava, que é a resposta positiva do poder concedente, no caso o governo do estado. Era isso que faltava para a assinatura do contrato, no sentido de autorizar a construção da loja do Bahia ali na área externa. Então, com essa autorização do governo do estado, que chegou há poucos dias, a gente consegue agora fazer a assinatura do contrato. Faremos isso no começo de setembro, anunciando todos os detalhes, inclusive a parte do museu, que será naquele trecho, naquele setor do restaurante ali em cima, na boca da ferradura, né? Aquele setor que, em geral, pouco utilizado, onde seria originalmente o restaurante, agora vai ser o Museu do Bahia. Muito bem, presidente, eu não queria deixar de falar, essa história de Zé Rafael, me parece que já ficou mais clara depois de uma declaração que você deu, né? Isso. Ele pelo menos fica até dezembro, né? Isso, exatamente. Foi nossa prioridade, foi manter o jogador aqui em 2018. Nenhuma das propostas que foram feitas seriam aceitas se fosse para levar o jogador esse ano, né? A gente tem hoje uma opção de igualar a melhor proposta que a gente tem por parte do Palmeiras, a preferência de compra, mas não tem nenhuma venda feita e a gente está olhando isso com muita cautela e muito cuidado. Agora, quanto a Rubina Nerilha, que é uma torcedora do Bahia, fanática pelo Bahia e tal, e apaixonada por Zé Rafael, me fez essa pergunta aqui sobre Zé Rafael, me dizendo: por que você não convida Zé Rafael para vir no Papo com o Tilé? Eu digo, dependo da autorização, da liberação, melhor dizendo, lá do clube. Porque hoje existe isso, você faz um contato com a assessoria, pede o entrevistado que você deseja e o clube responde se pode ser ou não. Então me prometa aí, Zé Rafael, para deixar ela tranquila. Vamos lá, eu não prometo que é ele que tem que vir, não eu, mas da parte do clube será plenamente liberado e com o maior prazer, pode ter certeza disso. Muito obrigado pela sua presença aqui, foi uma honra recebê-lo aqui no nosso programa, o primeiro Papo com o Tilé do horário das 19 horas aqui na Metrópole FM, e tenha a certeza de que conte conosco, né, naquilo que for necessário para ajudar o clube, porque essa também é a nossa intenção. Eu acho que tem que fazer futebol em rádio para tornar o futebol mais forte, né? Eu não concebo alguém que critica e depois bota a pastinha debaixo do braço e vai lá vender o comercial. Porque se eu sou empresário, eu digo assim, como eu posso anunciar na sua emissora se você só faz esculhambar o futebol? Então eu acho que essa não é a nossa função. Nossa função é de incentivar, né, de motivar e tal. Obrigado, presidente. Obrigado, Tilé, obrigado a todos aqui da Metrópole. Eu acho também criticar, entendeu, Tilé? Eu acho que a crítica, quando ela tem uma lógica, ela é bem construída, ela não é oportunista, né? Ela é sempre bem-vinda e eu estou aqui para aprender ouvindo as críticas, né? O que a gente fica um pouco triste naturalmente é quando a crítica é oportunista, ela vem depois de 2 ou 3 jogos em dificuldade, parece que o clube está se esfacelando, parece que o mundo vai acabar e a gente sabe que não é assim que funciona. Futebol é assim, às vezes a gente tem 2, 3 jogos em dificuldade e a gente tem que compreender o projeto como um todo, ver o rumo que esse projeto está tomando e é esse tipo de crítica que a gente espera. Mas meu abraço a você, parabéns pelo novo horário, parabéns a todos aqui da rádio, um abraço e até a próxima. Muito obrigado ao presidente Guilherme Belitani, que foi meu primeiro convidado no horário das 19 horas aqui na Metrópole FM. E, aliás, eu tenho 42 anos de rádio, acho que aprendi, né? Uma das coisas que você tem que aprender é dar tempo ao treinador. Guto foi embora, o Anderson chegou, com 2 jogos já queriam que você mandasse o cara embora. Isso não existe em lugar nenhum, rapaz. Quem faz futebol com bom senso sabe que seria impossível a coisa dele. O que teve de gente pedindo a cabeça do treinador, né? E depois é a mesma pessoa que pede planejamento, né? Então, é por isso que é o contrassenso. Vamos refletir em cada coisa que a gente posta na rede social, né? Vamos refletir em cada agressividade que a gente tem e o momento, e ver assim, ó, tem dias depois de um resultado ruim. Há o que se fazer depois de um resultado ruim, né? Eu estou falando isso, o time 8 jogos invicto. Eu não estou aqui achando que está tudo às maravilhas. Eu sei que se a gente perder 1 ou 2 ou 3 seguidas aí, vai vir tudo de novo. Agora a gente precisa analisar o projeto como um todo e não fazer críticas oportunistas, porque essas pessoas que querem que tudo se resolva com piscar de olhos, essas são comprovadamente despreparadas para qualquer projeto de médio e longo prazo que a gente tenha. E esperem de mim, casca grossa, aguentar as porradas, mas também saber corrigir erros quando a gente identificá-los. Obrigado. Obrigado, Nação Tricolor. Um abraço. Guilherme Belitani, do Esporte Clube Bahia, conversou comigo aqui hoje no Papo com Tilé pela Metrópole FM. Bom, amanhã eu ainda não posso assegurar quem será, porque eu fui pego de surpresa. O Ricardo Davi já tinha marcado a entrevista aqui para amanhã, mas vamos ter alguém, né, ligado ao Vitória, para comentar o momento atual do Vitória. Parece que o Vitória está contratando um treinador, hoje à noite ainda. Tony Carneiro, é bem provável que já deu nome aí no Bola em Jogo da Metrópole FM. Agradecendo a Vinícius Simoni, que ficou ali, né, nas imagens do YouTube, do canal do YouTube da Rádio Metrópole. Vem aí Edson Marinho, comandando o Bola em Jogo. Tchau, fui!
Você ouviu Papo com Tilé. Um programa de entrevistas com quem é e já foi notícia no mundo esportivo. Papo com Tilé, na Rádio Metrópole.